Bom, pessoal, voltando aqui, dando sequência à nossa aula. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre uma economia que é uma das maiores, né? Que por muito tempo foi a maior, que é a economia dos Estados Unidos, a economia norte-americana, tá? Eu vou insistir com vocês, na verdade, em mudar essa nomenclatura. A gente chama os estadunidenses de norte-americanos ou de americanos, né? Só que quando eu penso nos norte-americanos, eu tô falando dos canadenses também, tá bom? Porque o Canadá também tá na América do Norte, assim como os Estados Unidos. E aí, pessoal, a gente não pode, né, fazer essa confusão. A gente assimila a América do Norte como um todo como sendo só Estados Unidos, e não é bem isso, né? Então, eu tô esquecendo dos outros povos que também existem lá, tá certo? Então, vamos aqui tentar colocar na nossa cabecinha que eles são estadunidenses, né? Eles gostam de se chamar americanos, americanos, mas americano é todo mundo que mora na América, e a América é um continente muito grande, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou fazer uma pequena contextualização histórica com vocês, tá bom? Vocês podem pesquisar no YouTube também, que tem muita coisa legal, muita coisa bacana para ser trabalhado sobre a formação, a história dos Estados Unidos, né? E aí, pessoal, a gente tem aqui a formação territorial, né? Inicialmente, os Estados Unidos, ele é uma colônia inglesa, mas existem outros territórios ali que posteriormente vão configurar o país Estados Unidos, que pertence à França, pertence à Espanha, tá bom? E a colonização começa ali colonizado no século XVII, né? É o período que ele vai ser colonizado. E nós vamos ter a fundação das 13 colônias, que são os territórios que ficam no litoral do Atlântico, tá certo? E aí a gente vai dividir esses povos em povos do norte e povos do sul, né? Estados do norte, estados do sul. E no estado do norte existe uma colônia de povoamento, tá bom? Então, vai ser o que vai ser feito lá? Vai ser utilizado muito mais uma dinâmica capitalista liberal. Vão ser empregadas manufaturas, vão abrir casas de comércio e casas bancárias, centros, vira um centro de poder econômico, na verdade, né? Entre todas as colônias da América, você vai ver que essas colônias vão ter destaque, tá bom? Existem alguns pesquisadores que falam que de todas as colônias das Américas, o Brasil era a colônia que tinha a maior chance de ser uma grande potência, né? Devido à riqueza que existia no território, devido à exploração do açúcar, a exploração do café, né? Tinha tudo para ser virar posteriormente um país extremamente desenvolvido. E até hoje eu quero saber o que foi que aconteceu, que deu tudo errado, né? Mas vamos lá. Estados Unidos, 13 colônias iniciais, né? Os 13 estados iniciais ali. Na região norte, você vai ter o emprego de uma economia mais liberal. E na região sul, vai se concentrar uma colônia de exploração. Então, você vai ter grandes latifúndios, principalmente produção de algodão, tá certo? Que é muito característico desse período nos Estados Unidos. O clima é tropical, é bom para cultivo de algodão e café. E você vai ter uma mão de obra essencialmente escrava, né? Então, é um lado da história americana que deixa marcas até hoje, né, no país, que é a escravidão que ocorreu lá, tá certo? Esse mapa aqui mostra mais ou menos como eram os territórios antigamente, né? Nós temos aqui os 3 estados primitivos, que era a colônia, né, inicialmente, lá no século XVII. A gente tem aqui o estado da Flórida sendo adquirido da Espanha em 1819. O território do oeste, né, a famosa marcha para o oeste, foi feito para conquistar essa região aqui, tá bom? Foi em 1792 a 1825. Nós temos esse outro grande território que foi adquirido da França em 1803, território chamado Louisiana, né? Hoje o estado do Louisiana é muito menor do que isso aqui. O Texas, que foi anexado em 1845, uma região cedida pelo México, que é essa região que aqui compreende também o estado da Califórnia, né, em 1848. A região do Oregon, que foi cedida pela Inglaterra em 1846. E essa região em vermelho aqui, né,
que foi adquirida do México em 1853, tá bom? E essas coisas adquiridas, né? Como é que elas acontecem? Através de acordos, através de compras, tá certo? Foi mais ou menos assim. E também uma pressãozinha, né? Uma forçaçãozinha de barra que só os estadunidenses sabem fazer também para conquistar as coisas, né? Independência dos Estados Unidos. Vou falar aqui de forma bem rápida sobre esse contexto histórico, tá bom? A gente pode abordar mais esse assunto na nossa próxima live. A metrópole britânica adotou medidas opressoras contra a colônia. Por quê? Porque a colônia, como já tinha um espírito meio liberal, né? De se fazer economia, estava começando a enriquecer, estava começando a prosperar e a ficar meio independente. E para evitar que eclodisse um movimento emancipatório dentro desse território, os britânicos começaram a arrochar impostos e leis em cima dessa população da colônia, tá bom? E aí eles começaram a impedir a criação de novas fábricas, porque você está vendo aí que vai entrar num contexto de revolução industrial, e aí chegam algumas indústrias, né? Já existiam manufaturas nos Estados Unidos, então vão chegar algumas indústrias e eles começam a ver que esse território pode prosperar muito e se tornar independente, e aí eles começam a proibir a ida de indústrias para essa região. Criam mais impostos e ampliam o controle político na região, que vai culminar numa guerra civil, né? A guerra de separação de independência dos Estados Unidos, tá bom? Essa independência, ela ocorre em 4 de julho de 1776. Eu acho que essa data aqui todo mundo sabe, principalmente por conta daquele filme Independence Day, né? Que é uma releitura do 4 de julho deles, a independência conquistada através, enfim, é uma jogada cinematográfica aí muito interessante para quem gosta de filme de ação, assistam. Mas o 4 de julho é uma data que está marcada na mente de todo mundo, que inclusive não é estadunidense, né? Todo mundo conhece essa data, esse feriado deles, que é o feriado da independência dos Estados Unidos. Eu quero falar americano, mas é dos Estados Unidos. O processo de ocupação do Oeste, né? A conquista, a marcha do Oeste começa logo depois dessa independência, e aí vai ser criada a lei de propriedade rural. É muito importante a gente frisar, né, essa importância que os estadunidenses dão à propriedade privada, tá bom? E aí, essa lei de propriedade rural, ela foi criada para assegurar também os latifúndios daqueles que já eram detentores de terra na região. E não quer dizer que pequenos produtores iam ser assegurados de suas posses, mas sim os grandes produtores, tá bom? Nós vamos ter a chegada de imigrantes europeus que vão trabalhar na construção de estradas de ferro, principalmente, né, nessa marcha do Oeste, tá bom? E também é muito característico desse período do século XVIII, né? O massacre contra os povos indígenas, né? Muito mais do se existiu massacre aqui no Brasil contra os povos indígenas, nos Estados Unidos existiu 3 vezes mais, porque aqui no Brasil ainda tinha aquela coisa de você, no caso dos colonos, né, deles pegarem a população indígena e tentar escravizá-las ou tentar catequizá-las, né? Tentar amansar os índios, digamos assim, fazer com que eles se civilizassem. Ainda existia essa alternativa. Dentro de um contexto de colônia nos Estados Unidos, né? E também, posteriormente, a colônia, nesse contexto de emancipação americana, você vai ter uma caça, uma caça literalmente, assim, caça mesmo dos indígenas, tá certo? E aí esses povos, né? Os apaches, comanches, navarros, eles vão ser povos que vão ser caçados e massacrados, né? Se não me engano, né? Se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas parece que só 3% das populações originárias sobreviveram a esse massacre da conquista do Oeste, né? E também da conquista do restante dos territórios que vieram posteriormente, tá bom? Os índios eles eram realmente caçados, né? E aí por que que existia isso? Por que que eles não tentavam fazer um acordo, algo assim do tipo? Primeiro pela questão da resistência, né? A própria resistência do povo indígena, que não queria ser dominado pelos colonizadores, e também porque eles viam, né,
os indígenas como um povo inferior, tá certo? Um povo que não merecia espaço dentro da sociedade deles, tá bom? E aí essa destruição ela foi irreversível, tá, pessoal? Foi realmente um massacre promovido. Quem gosta de filmes de Velho Oeste, né, vai ver que essa disputa, esse preconceito, essa guerra contra os indígenas era uma coisa bem marcante do período. Essa imagem aqui, essa ilustração, ela é uma ilustração muito famosa e bem utilizada em vestibulares, tá certo? E aí é interessante a gente observar que existe, né, um degradê de cores aqui, tá bom? Tudo que está no lado mais claro da imagem remete ao desenvolvimento. Você vê que, né, criação de pontes, portos, estradas de ferro, linhas de energia, né? E criação de casas, enfim, o desenvolvimento ele vai saindo do leste em direção ao oeste. E aí você vê essa moça com a estrela na cabeça e um livro, né, Book School, livro escolar, representando o conhecimento. E ela traz o conhecimento e o progresso, porque ela está trazendo aqui na mão dela o fio que transmite a energia, né? E aí você vê que em contrapartida do lado escuro tá quem? Os animais, os indígenas que estão fugindo, né? Como se eles fossem. Eles fazem uma clara alusão de que os indígenas e os animais são a mesma coisa, né? E eles fazem parte do lado obscuro e que os colonizadores estão trazendo o progresso, a ciência, o desenvolvimento, e é eles que não estão querendo aderir a, a essa moda, né? Digamos assim. Então é bem complexa essa imagem, ela é bem interessante. As estradas de ferro foram um mecanismo bem interessante para a conquista do Oeste, tá certo? Eles iam conquistando, iam construindo ferrovias para poder fazer escoamento de matéria-prima, né? E aí, pessoal, dentro de todos os fatos históricos americanos, um fato muito importante foi a Guerra de Secessão, que é a guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul, tá bom? Um conflito entre burgueses industriais e aristocratas agrários escravocratas, né? E aí, pessoal, essa galera da burguesia industrial, eles eram liberais, eles acreditavam na questão do trabalho assalariado. Não é que eles gostassem da população preta que estava escravizada. Na verdade, eles entendiam que a dinâmica capitalista precisava do trabalho assalariado para poder funcionar melhor, né? E assim eles enriquecerem mais. Tá entendendo? Mas os escravocratas, né, os senhores, donos de grandes latifúndios, eles não viam vantagem, na perspectiva deles, em contratar trabalhadores. Para eles era muito mais vantajoso a escravidão. Aqui eu não entendo qual é a vantagem, né, de se manter um escravo, visto que você tem um escravo, o escravo é uma espécie de propriedade sua. Você tem que prover de alimentação, prover de moradia, de vestimenta, embora nós saibamos que tudo isso daí era muito precarizado, né? Era dado de forma muito precária a essas pessoas, mas existia esse gasto, né? E se fosse um trabalho assalariado, essa população ela poderia muito bem pagar por ter essas coisas, né? E aí o dinheiro voltaria. Enfim, eu não entendo aí qual era a lógica de se manter o sistema escravista para algumas pessoas. Mas existem, né? Eu vou deixar para vocês um link de um vídeo de um canal chamado Mentor Brasil. Existe um economista que ele defendia a escravidão e ele dizia que a escravidão era uma coisa muito benéfica para o capitalismo e era uma expressão do liberalismo econômico. Eu não sei até onde ele quer chegar com isso daí, mas eu vou indicar esse vídeo para vocês, depois na descrição aí do Classroom, para vocês poderem assistir também, bem interessante. E aí, pessoal, a rivalidade entre Norte e Sul acirrou-se mais ainda com a medida governamental anti-escravista do presidente Abraham Lincoln. Pessoal, essa guerra durou o mandato do Abraham Lincoln todo, tá certo? Os estados do sul tentam separar-se do resto da nação, né? A guerra de secessão é os estados confederados tentando se tornar um país independente do restante dos Estados Unidos para poder eles continuarem com esse absurdo que era o sistema escravocrata, tá bom?
E aí eclode essa guerra civil que dura quase metade do governo do Abraham Lincoln. E em 1865, o Norte vence o Sul, promovendo assim a libertação dos escravos, a unificação dos estados, tá bom? E aí, aqui eu deixo indicado para vocês uma série chamada Raízes, uma série muito bacana, se não me engano, essa série, ela é da BBC, eu acho que ela é da BBC. E aí, é uma série que eu acho que ela é em 8 episódios, você acha facilmente ela na internet, tá bom? E vai mostrar como é o processo da retirada do homem, da mulher de origem africana, do seu território, da sua tribo, como é que acontece esse tráfico humano que por vezes ocorria quando uma tribo inimiga dominava uma outra, e aí essa tribo que subjugava a outra vendia essas pessoas para os colonizadores brancos, né? E aí essas pessoas eram traficadas, levadas para a Europa, levadas para as colônias das Américas. E aí é muito interessante, porque essa história mostra todo o processo de violência, de segregação, de humilhação, né, de tráfico humano que foi feito com essas pessoas vindas da África, né? E aí vai passar por vários momentos históricos importantes, desde a independência dos Estados Unidos, né, até a Guerra de Secessão, quando tem o fim da escravidão, ok? Indico demais essa série para vocês também. Aqui uma ilustraçãozinha só para vocês verem, né, a bandeira que hoje é utilizada. Só que aqui você vai acrescentar algumas estrelas, né? Porque não tem mais só 13 estados, tá bom? E aqui é a bandeira dos confederados. Para vocês verem outra ilustraçãozinha da guerra. Agora vamos chegar na parte que nos interessa, né? Falando da industrialização dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles se tornaram... como é que eu posso dizer? Eu queria achar um nome que não fosse pioneiro, mas eu queria dizer que eles ficaram à frente da segunda revolução, né? A segunda revolução industrial, ela é bem marcada pela presença dos Estados Unidos e do Japão no desenvolvimento industrial. E aí você vai ter a descoberta do petróleo, né? Petróleo como fonte de energia, como matéria-prima, tá bom? E aí vamos ver que quais são os recursos minerais e energéticos mais importantes dentro dos Estados Unidos, né? É um território muito rico em minérios, tá bom? Nós vamos ter que extração de carvão mineral, bauxita, petróleo e gás, prata e ouro, ferro e zinco, chumbo e cobre. Estados com maior quantidade de minérios nesse sentido aí, nós temos Arizona, Nevada, Montana e Colorado. Região dos Grandes Lagos, né? A região do Lago Superior, Lago Michigan e Lago Huron é um território que fica mais ali na região nordeste não, na região norte mesmo dos Estados Unidos, tá certo? É onde fica, se não me engano, na cidade de Chicago. E aí, pessoal, essa região ela é altamente industrializada, né? Ela se desenvolve absurdamente, tá bom? Existe ali um grande complexo de vias hídricas que possibilita, né, o escoamento de matéria-prima e matéria acabada de forma muito prática. A descoberta de petróleo na região próxima dos Grandes Lagos no século XIX também facilita para o desenvolvimento dessas cidades enquanto cidades industriais, ali as cidades do entorno. Permitiu, né, essa descoberta do petróleo permitiu um grande avanço industrial. Este avanço é responsável pelo investimento de muitas empresas, na criação de muitas empresas, tá bom? E aí, os grandes polos industriais americanos que estão naquela região e regiões próximas. Nós temos Detroit, Minnesota, Chicago, Los Angeles, Nova York, tá certo? E aí, quais são os setores que têm maior destaque? Petroquímico, mecânico, metalúrgico, automóveis, siderúrgicas, setor de alimentos e mineração. A região chamada de Manufacturing Belt, ou Cinturão de Manufatura, é a região que vai ter uma maior expansão de indústrias, tá certo? Só que aí a gente vai ver que essa região, ela começa a ficar obsoleta após a crise do Fordismo, né?
principalmente após a crise do Fordismo, eu vou chamar cinturão de ferrugem posteriormente, né? Rust Belt. Por quê? Porque as cidades elas começam a ter bairros industriais inteiros sendo abandonados. E por serem abandonados, eles acabam enferrujando, né? Então virou o cinturão de ferrugem, tá bom? Mas, pessoal, antes de chegar nesse estado, né, de abandono de alguns bairros industriais importantes, nós vamos perceber que a região do cinturão de manufatura, ele é responsável pela formação de enormes aglomerados urbanos e a criação de áreas industriais no Nordeste muito importantes, no Nordeste estadunidense, tá certo? Aqui as cidades que vão ter destaque nessa questão industrial: Chicago, Detroit, Minnesota, tá bom? Todas elas ficando aqui nessa região dos 3 grandes lagos superiores, né? Aí nós temos esses 2 menores aqui, tá bom? E é uma região que está bem no norte dos Estados Unidos, fazendo fronteira ali com o Canadá, uma região bastante fria. Aqui uma área sucateada de Detroit, para vocês verem, né? Bairros inteiros foram abandonados, pessoal, porque com a crise do Fordismo, muitas empresas quebraram e esses bairros eles eram construídos em função dessas empresas, né, desses polos industriais, e quando eles eram fechados não havia mais sentido a população ficar lá, e aí acontecia, né, um movimento de migração e abandono desses bairros, tá certo? A seção econômica, né? 2 eventos muito importantes para a seção econômica dos Estados Unidos: Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Principalmente a Segunda Guerra, né? Foi importantíssima, porque a Segunda Guerra desestabilizou a Europa de uma forma que só os Estados Unidos parecia ser capaz de suprir as necessidades, né, de reconstrução da Europa, de restabelecimento da economia deles e tudo mais. Então, os Estados Unidos, eles aproveitaram, né? Eles olharam para a Europa destruída e viram ali um grande consumidor em potencial, um grande comprador em potencial, tá certo? E também é importante a gente lembrar que o financiamento que veio através do Plano Marshall, né, que foi secretário de Estado em 1948, foi muito importante para esse desenvolvimento, para deixar os Estados Unidos como sendo o número 1 da economia. Porque o Plano Marshall, ele conseguiu desenvolver uma série de países, como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, a Coreia do Sul, tá certo? Como, por exemplo, Taiwan, os tigres asiáticos, né? Eles foram influenciados, eles foram ajudados pelo Plano Marshall. A Alemanha Ocidental foi ajudada pelo Plano Marshall, né? Na época que existia ali a política da cortina de ferro. Os próprios países ali, Itália, França, todos eles foram ajudados pelo Plano Marshall. E isso possibilitou com que essas economias se desenvolvessem, se restabelecessem, né? E criaram-se grandes parceiros comerciais, grandes compradores dos Estados Unidos, tá certo? No século XX, os Estados Unidos encontram sua ascensão e se tornam uma grande potência, né? Foi tipo assim, o ápice deles, tá certo? Foi o século XX. Aí nós vamos ter, né, nesse contexto do século XX, de 1945, né, depois do fim da Segunda Guerra, até 1990, 91, nós vamos ter um momento histórico que eu vou chamar de Guerra Fria, tá certo? E é basicamente os Estados Unidos contra a União Soviética, né? Bloco capitalista contra o bloco socialista. E aí nós vamos ter uma série de tecnologias sendo desenvolvidas no ramo industrial. E aí nós vamos ter a corrida espacial, a criação de tecnopolos, a terceira revolução industrial sendo engatilhada nesse processo. A gente vai ver também, né, a criação de um sistema de produção inovador, que é o sistema de produção flexível, tá bom? O Sul, ele vai se destacar com as indústrias aeronáuticas e aeroespaciais, tá bom? Nós temos a região do Texas como a sede da NASA, na cidade de Houston. A Flórida com a base de lançamento de foguetes do Cabo Canaveral. Quem assistiu aqueles episódios do Pica-Pau, né, que é do Cabo Canaveral, já sabe onde é, na Flórida, tá, pessoal? Por isso que aparece o jacaré no episódio, tá certo? O Norte destaca-se por sua indústria de base e microeletrônica, né? Então, você vê que o espaço geográfico estadunidense, ele é bem dividido, né, de acordo com cada potencial, digamos assim. O Texas, né? O Texas, ele é uma região muito importante economicamente. Lá existe uma grande companhia petrolífera, né?
a Texaco, que hoje acho que não se chama mais Texaco, deve ter mudado de nome, tá certo? E aí o espaço agrário norte-americano, né? Estadunidense. Vamos ter, eu não vou conseguir mudar esse conceito na minha cabeça ainda. Nós temos aqui, né? O maior gênero agrícola cultivado é o milho. E aí o milho, é lembrar, né? Que é o milho transgênico, aquele milho que vai servir não só para a questão de alimentos, mas também para biocombustíveis, né? Etc. A maior criação de carne bovina. Os estados do sul, né, como de costume, historicamente, tem uma grande produção de algodão. O oeste, a região do oeste tem uma produção mais concentrada em produção bovina, nessa questão agrária. Região centro-oeste, produção de trigo, arroz e soja. E região nordeste, madeira e tabaco, tá bom? E a população rural é sempre menor que a população urbana. É importante a gente lembrar disso, tá bom? Aqui, né, um mapa atual do território dos Estados Unidos, né, território estadunidense. Vamos ver aqui quais são os estados, né, atualmente. Nós temos aqui Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia e Nova York, ao lado dessa região dos três grandes lagos, tá certo? Se eu não me engano, Chicago fica em Michigan, cidade de Chicago fica em Michigan. Aqui é a região que são as 13 primeiras colônias, né? O estado do Maine, Massachusetts, eu não consigo falar esse nome, meu Deus, Vermont, nós temos aqui Connecticut, Nova Jersey, Maryland, o próprio Nova York aqui, né? Virgínia, Virgínia Ocidental, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, tá bom? A Flórida, né, que vai ser comprada pela Espanha depois, tá bom? Então, originalmente, eu vou dizer que há as 3 primeiras colônias da Geórgia até o Maine, tá certo? Aí nós temos aqui, né, o Texas, que foi adquirido do México, a região de Califórnia e Nevada, que foi adquirida do México também, uma partezinha aqui do Arizona, foi adquirida do México. O Washington e o Oregon são territórios que foram adquiridos da Inglaterra, tá bom? Enfim, né? Todos os estados aqui para vocês verem, tá certo? E alguns bem conhecidos, né? Quem gosta de assistir essas séries norte-americanas, tem uns que são bem conhecidos aí de vocês. Aqui todos os presidentes norte-americanos, até o Barack Obama, né? Depois do Barack Obama, nós vamos ter o tio Trump, tá bom? E aí nós temos aqui o primeirão, que é o George Washington, tá certo? Nós vamos ter aqui o Abraham Lincoln, né? O presidente da Guerra de Secessão. Nós vamos ter aqui o Bush, que é o presidente do período da guerra ao terror islâmico, né? O presidente que estava no poder quando teve o atentado das Torres Gêmeas e tudo mais. Nós temos aí Bill Clinton, Kennedy, várias figuras conhecidíssimas, né? Roosevelt, tá bom? Então é isso, pessoal. Né? Fizemos um apanhado geral aí sobre a economia americana, um pouquinho da história dos Estados Unidos. Falei economia americana de novo, né? Um pouquinho da economia estadunidense, um pouquinho da história dos Estados Unidos e um pouquinho da indústria, né? Do espaço industrial americano, norte-americano e estadunidense. Enfim, um dia eu me acostumo a não me referir aos Estados Unidos como sendo América, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. No livro didático de vocês tem uma seção ali acho que é o capítulo 7, se eu não me engano, que tem, trazendo esse conteúdo sobre os países desenvolvidos, tá bom? É importante vocês darem uma lidinha também, tá certo? No mais é isso, pessoal.